tema fala conosco, transformadas para transformar. Amor é uma palavra complexa, difícil de se dizer, mas é necessário ser vivida. E o amor a gente conhece quando a gente tem Jesus na nossa vida. E muitas das vezes a gente descobre que não é tão crente assim. Quando você vai chegar, você vai estar pegando ao pé da letra o sentido da palavra, a gente fala assim: meu Deus, eu preciso melhorar, não é? Nós precisamos a cada dia ser moldadas e transformadas pelo poder deste amor. Aleluia. E a palavra do Senhor nós já ouvimos nessa noite, que o amor, ele é um mandamento, é uma ordenança do Senhor. O amor é um mandamento, ele é o melhor do que todos os sacrifícios. E o apóstolo Paulo vem dizer em 1 Coríntios, no capítulo 13, que ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, e se não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que retine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira que eu pudesse transportar os montes, e se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Desculpa. E o amor, ele é o maior do que todos os sacrifícios. Eu poderia, ser um crente muito fervoroso, e se eu não tivesse a prática do amor, diz a palavra, nada disso me adiantaria. O amor, ele é produzido pelo Espírito Santo. O amor, ele é produzido pelo amor de Deus em nós. É resposta de oração. E o amor, ele produz alegria. O amor, ele produz contentamento. Ele produz o aperfeiçoamento na obediência. É maravilhoso quando nós podemos usufruir, quando a gente pode sentir o amor de Deus conduzindo a nossa vida. Você pode sentir o amor de Deus conduzindo a tua vida. Você pode sentir o amor de Deus conduzindo a tua vida. Porque muitas vezes na nossa vida de crente, as coisas se tornam muito mecânico e passa tudo a ser uma obrigação, uma religiosidade. Mas a palavra do Senhor vem dizer que certa vez um homem que era doutor da lei, ele conhecia muito a lei. E esse fato eu vou resumir, irmãos, porque o nosso horário já está avançado, mas eu vou resumir. Diz a palavra do Senhor que ele foi ter com Jesus simplesmente para indagar e saber de Jesus qual seria a sua resposta. E ele falou: Senhor, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou àquele doutor da lei, que conhecia muito os mandamentos, e falou assim para ele: como é que está escrito? E ele, certamente ele sabia como estava escrito. E Jesus falou assim: e como leis? Ele quis dizer assim: o que você entende com isso? Às vezes nós sabemos, conhecemos as Escrituras, mas nós não obedecemos, tratando-se apenas de um mero religioso. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus, ele respondeu para Jesus, no versículo 27 do capítulo 10 de Lucas, e respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, fazei isso e viveis. Olha, irmãos, essa palavra me chocou, porque essa palavra ela nos confronta. Quando a gente fala de amor, a gente fala de renúncia, de abnegação, tantas coisas, porque o egoísmo ele faz parte do ser humano. Mas quando Jesus fala assim, amar o teu próximo como a ti mesmo, ele está falando do outro, e o outro ele vem na frente do eu. Meu Deus. Glória a Deus. O outro ele vem na frente do eu. E
responsabilidade de falar sobre o amor ao próximo nessa noite. E é um tema difícil quando se trata da igreja do Senhor. Mas esse versículo tema, irmãos, é muito forte, que me cortou durante toda essa semana, que somente com a prática do amor é que eu vou ser reconhecido, que eu sou discípulo de Jesus. Sabe quando as coisas vão mudar lá na sua casa? Quando você for reconhecido que você é discípulo de Jesus. Sabe quando você é reconhecido que você é discípulo de Jesus? É quando você ama o seu próximo como a si mesmo. Quando você é capaz de se colocar no lugar do outro. E a palavra do Senhor vem dizer que este homem era doutor, mas ele conhecia a lei, mas ele não conhecia nada de amor. Ele conhecia o mandamento, mas ele não exercia o amor. Aí o Senhor fala para ele: fazer isso e viverás. Jesus começa a contar para aquele homem uma parábola a respeito do samaritano. E a Bíblia vem dizer que Jesus contando para ele que um certo homem, ele foi despojar aquele homem, espancar aquele homem estava à beira do caminho caído, mas passando o sacerdote e passou de largo. Quem era o sacerdote? O sacerdote é aquela pessoa que levava do homem para Deus e de Deus para o homem. É aquele que oferecia sacrifício pela vida do povo. Mas aquele sacerdote, fora do seu ofício, ele não quis saber da necessidade daquele que estava caído à beira do caminho. A palavra vem dizer que ele passou o largo, e depois veio o levita e também passou. Olhou, mas não fez nada. Quem era o levita? Era a tribo separada para cuidar das coisas de Deus, para estar no templo, para poder cuidar das coisas de Deus. Amados, nós estamos vivendo nos dias de tanta falta de amor. Talvez não seja hoje essa nossa realidade. Meu Deus, aleluia. Porque a agenda evangelizadora da igreja tem que ser o amor, porque há muitas pessoas carentes de amor. Mas às vezes nós abraçamos as pessoas, às vezes pela roupa que veste, ou pelo cabelo que se tem, ou pela maquiagem que se usa, ou perfume que é agradável. Mas o Senhor, Ele não nos olha, não olha como nós olhamos. E Ele nos ensina a amar do jeito que Ele nos amou. Ele disse assim, ó: ama como você mesmo. A Bíblia vem dizer que aquele samaritano, depois do levita ter passado, deixado aquele homem caído ali, passou o samaritano, e o samaritano socorreu aquele homem, lavou as suas feridas com vinho, né? E depois untou as suas feridas com azeite, colocou sobre a sua cavalgadura e levou para a hospedagem, aonde ele poderia ser tratado e cuidado. E naquele tempo, os samaritanos, amados, eles não se comunicavam com os judeus, havia uma rixa entre eles, mas aquele homem, ele tomou a atitude do sacerdote, ele tomou a atitude do levita. E hoje, muitas das vezes, nós, igreja do Senhor, esperamos que aqueles que creem que segundo as suas obras serão salvos, façam a caridade. Meu Deus, aleluia. Quem entende bem? Oh, Deus fiel, aleluia. Muitas das vezes a gente fica esperando que o Espírita faça isso, porque ele crê na reencarnação, e ele está procurando um lugar melhor na sua posteridade, para a sua vida. Mas esse é um dever nosso. Aleluia. Diga: eu sou discípulo. Eu sou discípulo. Glória a Deus. Eu sou discípulo. Aleluia. Eu fui chamado para transformar. Senhor. E essa transformação precisa começar, diga, em mim. Amém. Essa transformação precisa começar em mim. A palavra do Senhor diz que nos mostra que Jesus, no seu ministério, ele mais ensinou do que operou milagres, ele mais ensinou do que curou. E todas as vezes que Jesus ensinou, ele ensinou muitas das vezes em palavras, com atitude. Os seus discípulos estavam ali ao seu redor. Ele tinha apenas 3 anos, para exercer o seu ministério e para fazer ser entendido pelos seus discípulos. E a Bíblia vem dizer que até mesmo em silêncio o Senhor ensinou. Certa vez Jesus estava sentado e ele rabiscava com o seu dedo na areia, e naquele dia foi pego uma mulher no ato de adultério, lançaram até a presença
presença de Jesus, levaram até Jesus, não para somente condenar aquela mulher, não somente para condenar aquela mulher, mas para condenar Jesus. E a Bíblia vem dizer que aqueles homens que pegaram aquela mulher no ato de adultério, perguntaram a Jesus, falaram para Jesus que aquela mulher, ela deveria morrer, porque ela era uma pecadora. E Jesus, ele continuava ali, aqueles homens querendo matar aquela mulher. E Jesus falou assim: olha, aquele que não tiver pecado. A igreja pode completar? Atira a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E isso, irmãos, eu fiquei prestando, olhando para aquela situação e olhando até mesmo para mim, para minha condição, porque nós muitas das vezes nos julgamos menos pecador do que o prostituto, do que o homossexual, do que a lésbica. Nós nos julgamos menos pecador, mas diante de Deus não existe pecado nem pecadinho, tudo é pecado. Não existe um lugar paralelo ao céu ou ao inferno, que aquele que pecar menos vai para aquele lugar, ou aquele que é mais santo vai para um lugar mais elevado. Não, ou você é santo ou você não é. Glória a Deus. Quem está entendendo? Amém. Ou você é santo ou você não é. Ou você é pecador, ou você não é. Mas a oportunidade que é dada àquela mulher naquele dia, foi dado também àqueles homens, de refletir na sua condição e de voltar atrás nas suas atitudes. O Senhor, ele nos chamou para... Vocês não estão ligados no tempo. Transformar. Para transformar. O Senhor nos chamou para... Transformar. O Senhor nos chamou para transformar, e a palavra diz que eu preciso transformar pela renovação da minha mente. Aleluia. Deus, ele é amor, e na sua infinita misericórdia, ele tem nos alcançado, ele tem nos poupado. E muitas das vezes nós nos conformamos porque nós estamos sendo cuidados, estamos sendo amadas pelo Senhor, e deixamos de exercer a nossa função de transformar. Meu Deus. Deixamos de exercer a nossa função de transformar. O amor, ele é maior do que todos os sacrifícios. Você pode passar a sua vida toda falando línguas, entregando profecia, mas se você não amar, nada disso se adianta. A Bíblia diz que no amor se cumpre toda a lei. Oh, glória, é verdade. Quem entende isso? Amém. E eu preciso. Hoje só está começando o congresso, né? Eu só estou fazendo uma aberturazinha, uma palhinha por causa do horário. Eu preciso me posicionar mediante aquilo que Deus quer fazer. O meu amor, a minha atitude, ela vai mudar posicionamento ao meu redor. A tua atitude vai mudar o posicionamento daquele que está ao seu redor. Amados, nós vivemos uma experiência. Vamos fechar isso aqui. A gente não teria. Eu falei para meu marido: amor, falar amor ao próximo tem que ser palestra. Pregar amor ao próximo para a igreja é difícil, de culto público, né? Tem que ser palestra. Mas nós vivemos uma realidade. Essa igreja tem um centro de recuperação para dependentes químicos. E às vezes eu ficava pedindo ao Senhor: Senhor, me ensina como eu vou evangelizar um homossexual. É a mesma coisa a gente evangelizar uma pessoa que professa uma fé diferente. É toda uma história para ser mudada, uma maneira de pensar. Tem que existir algo muito poderoso, algo muito sobrenatural para trazer essa pessoa para junto de mim, e a compreensão daquilo que eu tenho do Evangelho. Irmãos, entende que hoje em dia as palavras, elas não são suficientes. Igreja se tem em todo lugar, e o número de lésbicos, homossexuais, crianças que estão perdidas no vício das drogas, a cada dia aumenta mais. Os pais, com todo cuidado, zelo, educação e amor, eles não estão conseguindo segurar os seus filhos.
E eu falei, Senhor, como é que eu posso, Senhor, mudar essa realidade? Como eu vou influenciar com a Tua palavra? Mas esse tema, ele me chama, ele me mostra, ele é uma revelação de Deus para nós, irmãos, porque eu preciso mostrar que sou um discípulo de Jesus quando eu sou verdadeiro naquilo que eu sinto. Aleluia. Quando se há verdade, não só nas minhas palavras, porque eu não serei reconhecido que sou discípulo de Jesus pelaquilo que eu prego, porque eu posso pregar e não viver. É verdade, Deus. Aleluia. Nem pela roupa que eu visto, nem pela Bíblia que eu carrego. Eu sou reconhecido, eu sou discípulo de Jesus quando eu amo. Quando eu amo. E essa palavra amor, irmãos, requer tanta coisa quando a gente ama. Porque como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, o amor ele é sofredor. Aleluia. Mas diz também que tudo suporta, Jana. O amor ele é sofredor. Mas diz também a palavra que tudo suporta. E eu falava para o Senhor, Senhor, como eu vou ganhar essas pessoas para o Senhor? Senhor, como eu vou chegar para evangelizar? Ele não vai querer me ouvir até chegar a me ouvir. Muita gente já falou, o pai já falou, já brigou, já discutiu. Ele já sabe a minha teoria. Como eu vou fazer isso, Senhor? Me ajuda. Porque eu entendo que o amor ele gera superação. E quando nós amamos a Deus, o Senhor nos leva mais longe, adiante. E aonde a gente não pensa chegar, a gente chega. Aleluia. E aí Deus permitiu que um homossexual chegasse na nossa instituição no CRECAP. Aquele jovem se apaixonou por mim. E eu me apaixonei por ele. Ô, glória. Glória a Deus. É porque eles se espelham numa mulher porque eles querem ser mulher. Então tem que ser Mulher Maravilha, né? Eu falei assim, Jesus tem misericórdia, eu preciso mostrar para ele que ele pode ser um homem perfeito. E foi muito difícil, uma experiência difícil. Mas onde eu estava, ele estava junto. E às vezes eu tinha que dar uma catucada nele, porque às vezes estava eu e o obreiro Arroz sentada conversando e ele queria sentar, cruzar as pernas como se nós fôssemos boas amigas. Era muito difícil. E às vezes eu dava uma olhada para ele, desculpe, senhora. Aí às vezes, né, ele ficava assim meio relaxado, meio à vontade. Aí se comportava, né? Infelizmente esse jovem, ele não ficou conosco, mas ele conheceu o amor de Deus. Aleluia. E aí, passado o tempo, chegou outro. E eu falei, Senhor, eu preciso dessa experiência. De ver uma pessoa transformada pelo Teu poder, Senhor. Pelo poder do Teu Evangelho. E eu abracei aquele jovem, ele está conosco. E aí eles são muito abertos, dão muita liberdade para a gente conversar sobre tudo, e aí a gente conversa sobre tudo mesmo. O amor, ele é sem fronteiras. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O amor é um sentimento que precisa ser exercido incondicionalmente. Aleluia. Jesus nos ensinou isso, irmãos. Ele deu oportunidade àquela mulher adúltera. Glória a Deus. Ele deu oportunidade àquela Maria Madalena que tinha 7 demônios. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu, um homem considerado ladrão, corrupto, aonde a sociedade daquela época não queria envolvimento e achava que Jesus nem deveria entrar ali naquele lugar. O amor não nos separa, irmãos, das pessoas. Ela nos aproxima. Aleluia. Nós precisamos ver as pessoas como se estivéssemos olhando no espelho. Quem está entendendo? Eu preciso olhar as pessoas como se eu estivesse olhando no espelho. E o bem que eu quero a mim e a meus filhos, eu preciso desejar para a casa do outro que está em pé de guerra, está destruída. Porque às vezes a pessoa pensa assim, na minha casa está tudo bem, na casa do fulano que se vive como diz, cada macaco no seu lugar, cada galo no seu puleiro, e aí vai. Mas a palavra do Senhor nos ensina assim, porque Jesus, ele falou assim, olha, ide,
Aleluia. Pregar o Evangelho. Glória a Deus. Aquele que crê será salvo. Aleluia. E aquele que ide, pregar o Evangelho, é aquele que crê será salvo, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus falou que a referência seria o amor. Nós seríamos reconhecidos pelo amor, seríamos ouvidos pelo amor, serão referência no trato, e diz o apóstolo Paulo, no amor. Amém. Aquele jovem passou 9 meses, pediu o batismo, e às vezes eu falava assim, ó, eu quero ver uma lourona do teu lado. Porque a gente da cor gosta da loura, né? Eu falei, eu quero ver uma lourona do teu lado. Aí um dia ele falou pra mim assim, missionária, se Deus quiser. Eu falei, ô Jesus, aquele dia eu ganhei o dia, irmão, você não tem noção. Ele falou assim, missionária, se Deus quiser. Eu falei, Jesus, a tua obra é perfeita, tu vai completar a tua obra. Aleluia. E nós continuamos orando, levamos ele para o retiro, porque ele cozinha muito bem, aprendeu comigo, muito obrigado. Brincadeira, gente, fala que meu pastor Edson, brincadeira. Bobagem, né, pastor? Pastor Edson fala assim, é bobagem. Brincadeira com fundo de verdade, hein? E ele estava no retiro, e quando chegou no retiro eu falei assim pro meu, interessante quando Deus dá alguém para a gente cuidar, a gente consegue identificar determinadas coisas. Eu falei pro meu marido assim, olha, a pombagira está bem encostada ali, isso está me incomodando. Eu fiquei orando ali naquela cozinha, porque é difícil, irmãos, é difícil. Você tira a pessoa da droga, você tira a pessoa do ambiente onde a droga está, mas o homossexualismo vai grudar daqui, ó, na carne. A luta dele é tão grande, eu preciso amá-lo ao ponto de compreendê-lo e ajudá-lo em oração, porque vai na carne. É igual aquele que está na prostituição, está na carne, tem que fazer morrer todo dia, até que Jesus seja totalmente formado dentro dele. Eu preciso amá-lo incondicionalmente. E eu falei para o meu marido, eu falei assim, olha, vamos ficar ligados, vamos orar. E nós saímos lá do retiro e eu falei assim, olha, eu vou te abençoar. Porque ele não estava conseguindo emprego. Eu falei, eu vou te abençoar. Ele queria vender salgado com suco lá no posto próximo da nossa instituição. E eu dei o dinheiro para ele comprar as coisas. E ele comprou num dia, no outro dia estava chovendo. Ele falou assim, eu vou sair, vou em Nova Iguaçu. Eu falei, pega o meu remédio. E aí eu falei assim, você vai fazer o que em Nova Iguaçu? Ele falou assim, eu vou lá e vou com os meninos vão no dentista. E deu aquela desculpa e tal. E eu já fiquei em oração. Só que antes dele chegar em casa, o demônio dele chegou. Gente, tem um anjo, tinha um anjo de Pedro, né? Tem um demônio também, acompanhando as pessoas. Aí ele me chamou no portão, eu falei, você pode entrar. E quando eu cheguei na porta, eu fiz assim para trás, irmãos. Foi uma experiência única. O demônio entrou na frente dele, eu levei aquele impacto assim. E eu firmei a mente, eu falei, pá. Aí cheguei bem pertinho dele assim, você está bem? Tô bem. Mas aquele dia foi um dia que ele tomou um gole. Ele está novamente no processo de 9 meses. Eu passei naquela angústia daquela noite, porque eu não podia falar para meu marido. Se eu falasse para meu marido ia mandar ele embora. Eu passei a noite toda naquela angústia, passei mal, orei. E acordei de manhã cedo, quando eu peguei o meu celular e abri o meu zap, estava um vídeo de uma amiga minha, um testemunho do pastor Paulette, um ex-homossexual que era travesti, e o pai dele declarou que ele seria um pastor, uma profecia que ele tinha ouvido da parte de Deus, e declarou que ele era herança do Senhor, ele ia sair daquela vida, e hoje ele é um pastor, é um homem, não tem traço nenhum de travesti, mas o pai dele chegou a buscar ele na esquina, vestido só de calcinha, com os peitos lá de fora e de bota. Pensam que é isso para um homem que é pastor, mas aquele homem pegou aquele jovem pelo braço, entrou dentro do carro e falou assim, filho, você é herança do Senhor, Deus tem um propósito na tua vida e Ele vai te levar às nações. E eu chorei com aquele vídeo, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer nessa situação? Porque eu estava naquela condição de mãe ali, e eu não podia abrir mão daquele jovem. Quando chegou no domingo, aquele jovem saiu sem eu ver. E eu fiquei perguntando um e outro, ninguém sabia.
E aí quando ele chegou alcoolizado. Meu marido falou assim, pega suas coisas e vai embora. Eu falei, Jesus agora é contigo. E eu comecei a orar, fui para a igreja orando, né, com o coração doendo. Eu falei, Senhor, eu creio na obra na vida dele. Eu creio, Senhor, na obra na vida dele. E quando chegou lá no meio do culto, meu marido chega perto de mim e fala assim, olha, o obreiro falou que ele está chorando muito e disse, se arrependeu, confessou e pediu mais uma oportunidade. Eu falei para ele, mandar ele dormir, que amanhã a gente conversa. Você pode aplaudir, Senhor? Eu falei, Senhor, essa é a obra do Espírito Santo. Porque meu marido sabe o quanto eu amo, eu desejo vê-lo liberto. Isso é a obra do Espírito Santo, ele ama também. E eu falei assim, Senhor, muito obrigado, porque isso seria uma atitude. Aí eu falei, Senhor, agora qual será a atitude do pai que vai tomar com o filho numa situação dessa? Aí meu marido falou assim, olha, você vai ficar 3 meses lavando o corpo. Você aceita? Lavando o quê? E 3 meses sem café da manhã. Essa é a punição. Você aceita, você vai começar o tratamento zero. Ele falou assim, eu aceito. Meu Deus! Ele estava lavando o corpo e jejuando todo dia. Mas a obra do Senhor ela é aperfeiçoada mediante aquilo que nós somos. Diga para o teu irmão sobre você. Não tem como fazer diferente, amado, quando você é discípulo. A Bíblia vem dizer que quando Bartimeu ficou sabendo que Jesus estava passando, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tentaram fazer com que ele se calasse, porque na verdade aquele jovem não era simplesmente um cego, ele tinha habilitação para mendigar, ele era um mendigo. Mas Jesus parou a multidão e falou assim, ó, traz ele. Imagina o horroroso, tem certeza, mestre? Ele é apenas um mendigo, mas olha, corre, porque é o mestre, ele te chama. Naquele momento foi o momento do milagre daquele jovem. Aquele jovem recebeu a cura da sua enfermidade e a libertação daquela condição que o prendia. E a Bíblia vem dizer que ele seguiu Jesus com alegria. Jesus nos ensinava com seus exemplos de amor. Havia um propósito da parte de Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Em 1 de João, para a gente finalizar. O que diz a palavra do Senhor em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Foi maior. 3,16. João 3,16. Deus amou. A Bíblia diz que aquele que Ele nos amou de tal maneira. Ele nos amou primeiro, estando nós mortos, nossos delitos e pecados. Ele nos amou. Ele enviou, ele abriu mão daquilo que era mais precioso, o seu Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele renunciou o seu trono de glória. Tudo isso por amor, amados. Para que eu e você fôssemos reconciliados. O que está escrito em 1 João 3,16? Não. João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 de João, o apóstolo do amor 3, versículo 16 diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Meu Deus. Às vezes a gente fala assim, Deus fala assim, vai. Aí eu não, Jesus, manda outro. Faz. Ah não, Senhor, fulano tem mais capacidade, fulano é isso. Fala para o teu irmão, você só precisa amar. Está disposto a dar a sua vida. Um dia eu estava na casa de recuperação e eu falei assim para o Senhor, eu estava tão deprimido, irmãos. Vou confessar para vocês, vou abrir o coração para os pastores. Vai desabafar. Vou desabafar, vou abrir o coração para vocês.
Eu estava tão deprimida, porque eu estava morando 4 anos e já em alguns meses dentro de um centro de recuperação, onde eu não tinha sábado, domingo, feriado, dia de mãe, dia de pai, dia de Natal. Todos os dias são iguais, é a mesma coisa. Mas o Senhor me chamou e eu fui. Nós éramos remunerados no ministério, o ministério tirou a gente do campo funcionário, colocou a gente lá dentro, a gente não tinha muita opção de campos lá dentro. Fui, minhas crianças eram pequenas nessa época, e eu estava muito cansado. Minha filha é muito faladeira, ela questionava que às vezes eu não tinha tempo para ouvi-la, e ela falava: mãe, a senhora precisa ter tempo, a gente quer passear, e tinha que administrar o tempo. E aí eu falei para o Senhor: Senhor, eu não quero mais. Eu quero viver uma vida comum como todo mundo, esperar meu marido chegar do trabalho 9 horas, 7 horas, né? Poder planejar o meu feriado e sair no dia de domingo e visitar a mamãe no dia de mãe, né? Eu queria ter uma vida como todo mundo, louvar a Deus amoroso, ir para a igreja simplesmente. Eu não sabia o que eu estava falando, irmãos. Porque eu vou dizer assim, quem nunca viveu uma experiência de amor com Deus, nunca vai saber o que é ser discípulo de Jesus. Meu Deus, verdade. Nunca vai saber. E eu falei para o Senhor isso, e fiquei deitado na minha cama no dia de domingo. À tarde, meu marido falou assim: minha filha, você não vai lá para trás, a visita, as pessoas estão aí querendo te conhecer. E eu falei: não vou não. Aí ele falou assim: minha filha, mas hoje é culto da Rua 8, era uma igreja que ia lá fazer o culto, e era a primeira vez que essa igreja ia lá, e geralmente eu estava sempre lá na frente para recepcionar as pessoas. E eu falei: não vou não. Mas o Espírito Santo falou para mim assim: vai. Aí eu fui. Aí eu sentei lá no meio do povo, ninguém me conhecia, eu fiquei lá no meio do povo. E aí Deus levanta uma pessoa e chega até a mim e fala assim: olha, filha, eu te chamei para essa obra porque eu sei que eu posso contar contigo. Meu Deus. O peso da responsabilidade é tão grande. Você pensa que eu fiquei alegre? Eu fiquei muito triste, eu chorei demais. Falei: tanta gente para contar, vai contar logo comigo, Senhor. O planeta é tanta gente, a igreja é tanta gente, e o Senhor vai contar logo comigo. Eu chorei muito. Eu chorei muito e fui para casa, deitei na cama, fiquei chorando. Meu marido disse: o que está acontecendo com você? Eu falei: nada, amor. Você vai para a igreja? Eu falei: não vou para a igreja. Porque eu ia com os jovens a pé, era quase 1 quilômetro, e meu marido ia de Kombi com os velhinhos. E eu falei: ele disse: mas até os velhinhos vão para a igreja. Eu falei: mas eu não vou, eu vou ficar em casa. E quem é que vai com o jovem? Eu falei: tá bom, eu vou. Eu me arrumei e fui. Aí eu estou lá na igreja, aquele dia que você está bem chorou, cocô, né? E aí Deus usa alguém lá no meio do jovem e fala assim: filha, eu já falei contigo hoje, eu conto contigo na minha obra. Eu te chamei, eu tenho um propósito, eu conto contigo na minha... Irmãos, foi muito forte, mas Deus é aquele que nos dá o livre-arbítrio. Você pode